noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Divertemos os nossos pensamentos, as preocupações, vamos sintonizar uns com os outros e com Jesus. Vamos cantar a página 32, o Evangelho no Lar. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Te pedimos, Senhor Jesus, a bênção para o nosso Evangelho de hoje, a presença dos nossos irmãos, dos nossos protetores, dos nossos familiares queridos que partiram, dos nossos amigos, para a forma que possamos, em harmonia, em paz, em serenidade, atrair ao nosso ambiente familiar os bons amigos, as boas vibrações, ajudando-nos a equilibrar as relações uns com os outros. Nos abençoe e fica connosco, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Cristo Consolador, os itens 7, 8, 9 e 10. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos que são pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o rejeitam, porque na antiguidade sábio era sinónimo de pretensioso, razão porque Deus lhe deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo.
Certos incrédulos admiram-se de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que estes últimos se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus revela-se nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sob o alqueire, mas derrama-a por toda a parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que lhes agrada tê-los fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é um incrédulo que lhe há de prescrever o que deve fazer, ou dizer-lhe, se quiseres convencer-me, é necessário que faças desta ou daquela maneira, neste momento ou naquele momento, porque este me é conveniente. Que os incrédulos não se admirem, pois, se Deus e os espíritos, que são agentes da sua vontade, não se submetam às suas exigências. Que se perguntem o que diriam se o último dos seus servos se lhes quisesse impor. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ele escuta com bondade o que lhes dirigem com humildade, e não os que se julgam mais do que ele. Deus, perguntar-se-á, não poderia convencê-los por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais incrédulo, o mais endurecido, teria de curvar-se? Sem dúvida que poderia, mas neste caso, onde estaria o seu mérito? E, ademais, de que serviria isso? Não os vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer: se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles recusam reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para a compreender, nem o seu coração para a sentir. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. De que serve apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque o médico hábil corrige primeiramente o orgulho. Não abandona os seus filhos perdidos, sabe que cedo ou tarde os seus olhos se abrirão, mas quer que o façam da sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos nos seus braços, e como o filho pródigo lhe pedirão perdão. A mensagem da semana é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o benfeitor é Emmanuel. Caminhos retos. E ele disse-lhes: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. João, capítulo 21, versículo 6. A vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos, na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem levanta-se com a sua rede de interesses. Estaremos a lançar a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior, em esforço diário, porque o Cristo, ao ensinar-nos, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Nesta continuação de análise do Evangelho, e particularmente hoje, naquilo que é a inspiração divina, porque nos habituamos a pensar que é preciso, para entender Deus na sua profundidade,
para entender as orientações espirituais, é necessário tirar cursos superiores ou ser doutorado, mas efetivamente não é isso que ocorre. Há muita gente simples a quem não é preciso fazer grandes tiradas filosóficas, explicar coisas muito complicadas, porque aceitam as coisas do Espírito, aceitam as coisas de Deus na sua intimidade e não necessitam, de facto, de grandes provas, embora nós reconheçamos que há pessoas que foram habituadas noutra cultura, no acesso a novos conhecimentos, a aspectos intelectuais de grande profundidade, talvez precisem que se lhes expliquem as coisas com uma faceta científica, uma faceta de racionalidade. Isso é natural. Até porque, muitas vezes, nessas áreas de estudo, se cimenta muito o materialismo, se espalha muito a ideia de que vejo, acredito, não vejo, não acredito. Jesus é profundo nesta matéria da simplicidade, da humildade, das pessoas que sabem compreender as coisas. Nós conhecemos, certamente, a questão que Jesus coloca aos seus apóstolos, de que quem dizem os homens que é o Filho do Homem, referindo-se naturalmente a ele, Filho do Homem. E até aqui aparece um aspecto muito, muito interessante de desmistificação de uma determinada ideia que vai correndo por aí, dizendo que Jesus não tinha corpo. Uns dizem que era género, outros dizem que tinha um corpo fluídico. Quando aqui é muito claro e muito evidente Jesus referir-se ao Filho do Homem, ele que estava ali na presença dos apóstolos, como sendo de carne e osso, como sendo filho da relação, da ação, da cooperação do homem com Deus na criação. E ele é muito claro ao dizer isso, que ele era o Filho do Homem, portanto era matéria, mas dizer aos espíritos que estavam ali presentes, aos seus apóstolos, que não eram as coisas da matéria que eram importantes para aquela gente que era humilde e simples, com pouca cultura, mas que ao reconhecerem que ele era o Messias, que era o enviado, que era o Filho de Deus, que era, enfim, quer dizer, o grande motor da transformação, o exemplo para todos nós, eles estavam a ser intuídos pelo Pai, estavam a ser inspirados. Quando Pedro resolve afirmar, não, tu és o Messias. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram na verdadeira significação de que é um aspecto muito importante, que é da racionalidade, que se refere ao espírito, e não propriamente àquilo que poderia chamar-se o computador e o ficheiro, que é o corpo. Então, esta matéria de conhecer as coisas, de compreender as coisas, baseia-se muito na humildade e na simplicidade. Muita gente intelectual de outras vidas regressa à Terra na condição de humildade. Embora, desde para a idade, desde muito cedo, expressem alguns conhecimentos que admiram a muitos, que surpreendem muita gente. Então é este o princípio da reflexão que depois a mensagem de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, nos vem encaminhar para aquilo que é necessário fazer para se poder compreender melhor as coisas, para se poder entender em mais profundidade, que são os caminhos retos. Com certeza que são caminhos que o Espiritismo aconselha de reforma íntima, de reflexão interior, de transformação moral. E essa reforma íntima, essa transformação moral, que certamente fará com que nós percorramos os caminhos de uma forma reta, de uma forma elevada, de uma forma moralmente, enfim, clara e evidente, é nesta matéria que nós nos aproximaremos daquela condição de perceber melhor, ou, aquilo que é mais concreto, de sintonizar melhor com os planos superiores e, portanto, quando se nos colocam determinadas dúvidas, quando procuramos a resposta para determinadas questões, nós estejamos claramente a buscar, como Jesus falou, a buscar o conhecimento e a achar, naturalmente, por merecimento próprio, na simplicidade, não concretamente nas grandes tiradas científicas, mas na simplicidade da compreensão, naquilo que é a inspiração divina. Então é neste particular que nós temos que refletir. O Evangelho é um manancial de luz, mas é evidente que nós também precisamos saber acendê-la, para que ela esteja ativa dentro de nós e depois possa até iluminar aquilo que à nossa volta se movimenta, ou aqueles que connosco convivem. Não é propriamente uma questão, mas pronto, relativamente ao conhecimento científico sobre a mensagem de Jesus e até sobre aquilo que a doutrina espírita já nos disse há 150 anos,
obviamente que à medida que o homem vai evoluindo, a ciência vai lá chegando. Portanto, aquilo Jesus já dizia que a alma continua a viver há 2000 anos atrás. Kardec já falava na reencarnação e hoje, nos tempos de hoje, a ciência já vem descobrindo alguns postulados, até da doutrina espírita, já vem descobrindo isso. Portanto, é uma questão também daquilo que falava aqui o Evangelho, que é uma questão de tempo, não é? Que cada homem tem o seu tempo e a ciência vai chegar ao conhecimento que Jesus nos deixou. Tudo isto tem uma razão de ser, que é a forma como nós, ao longo dos séculos, manipulamos a religião. Porque, por exemplo, a ciência descobriu no século XX, e já para mais de meados do século XX, que o pensamento era uma realidade, que a transmissão do pensamento era uma realidade, e, portanto, que a telepatia era uma realidade. Embora, de uma forma até estranha, já tivesse 50 anos antes descoberto que a transmissão da imagem também é uma realidade, a televisão é uma realidade. Mas Jesus falou no pensamento. Jesus falou no pensamento. Antes de, propriamente, a ciência estabelecer que a telepatia era uma realidade, já nós aprendíamos na catequese que não se deve fazer mal com pensamentos, palavras e obras. Ora, então se o pensamento faz mal, o pensamento existe, o pensamento projeta-se e provoca o mal aos outros. Jesus falava nisso há 2000 anos, mas não convinha, nem interessava que essas coisas fossem abordadas, fossem analisadas. Mas podemos questionar. E porquê é que só nos anos 60, ou lá, 50, 40, e depois acabou por desencadear essa decisão nos anos 60, porque é que só aí é que a ciência veio descobrir que afinal o pensamento era uma realidade, quando Jesus há 2000 anos falou nisso. Quando Kardec, em resposta, ou melhor, no cumprimento da tarefa que os espíritos o incumbiram, também colocou a questão do pensamento como uma coisa fundamental. O que ocorre é que, de acordo com as questões que vão sendo colocadas às ciências materialistas, e principalmente aos cientistas materialistas, é que é a inexorabilidade das coisas, quer dizer, é um ponto que eles não têm como negar, e então afirmam. E afirmam como se tivessem descoberto, afirmam como se fossem os seus autores. Esquecendo que realmente, compulsando a história, vão lá encontrar referências ao poder do pensamento, à ação do pensamento, à transmissão do pensamento. Mas a ciência, assim, só considera quando, preto no branco, nos laboratórios, da sua cupidez e muitas vezes do seu orgulho e da sua vaidade, quando conseguem dizer que, sim senhora, 2 e 2 são 4. Mesmo quando eram analfabetos, não é? Quando não sabia nada sobre numeração ou sobre escrita, as pessoas olhassem para os dedos e soubessem as coisas que eram, quer dizer, se são estes dedos da mão, 4 pedras no chão também são o mesmo número. E, portanto, quer dizer, não era necessário, para saber essas coisas, tirar nenhum dos doutoramentos. Embora hoje a gente saiba que muita gente se forma em doutor e tem que ir buscar as máquinas para saberem a tabuada, ou quase até para saberem como é que se escrevem as palavras, porque hoje muita gente dá erros porque não entende como é que a escrita surgiu. Então é esta questão que a gente vai, também vem a fazer no Evangelho, e que vai descobrindo. Quer dizer, vai abrindo os olhos para aquilo que já está feito, não vai nada a ser criado. Os cientistas não criam coisa nenhuma. Os cientistas vão no seu materialismo, vão descobrindo que as coisas já estão criadas. Vão descobrindo que as coisas já estão criadas. E o espírito vai agora ser descoberto? Não. Os cientistas vão descobrir que é verdade que o espírito existe de uma forma material, quando ela já está afirmada de uma forma espiritual há muito tempo. Mas vão descobrir que o espírito existe. Vão descobrir que o espírito existe, embora há 2000 anos os tenham dito que existe, que é como ao vento, que é só para onde quer, ninguém sabe onde vai. Mas isso é filosofia que nós não concordamos. A Igreja durante séculos também negou isso. Também negou, uma questão de conveniência. E como a Igreja é que conduzia os cientistas, é que os dominava, é que os coordenava, ao fim e ao cabo era quem fazia ciência ou investigação. Era a própria Igreja e investigava aquilo que lhe convinha. E naturalmente, que era mais importante que a Terra andasse à volta ou mais que o Sol andasse à volta da Terra, do que a Terra andar à volta do Sol. E, portanto, é aquela ideia materialista que as religiões durante séculos, e ainda hoje, mas fizeram alimentar e fizeram proliferar. Mas podem continuar a perguntar, porque é isso mesmo que Jesus falou. Busquem acharás, bata à porta e abrir-te-á.
Muitas vezes faz falta refletir sobre as coisas que estão tão claras, tão evidentes, só precisam disso mesmo, de uma certa reflexão, de um certo raciocínio lógico. Então, de uma forma lógica e racional, vamos pôr em marcha o nosso pensamento, o pensamento de amor, o pensamento de carinho, as vibrações de paz, que tanta gente está precisando nesta altura. Tantas famílias estão precisando, como diz o povo, como do pão para a boca. Tanta gente precisa de paz, de serenidade, para refletir melhor. Vamos dar uma ajuda nisso. Vamos sintonizar os nossos pensamentos. Pedir a Jesus que as suas falanges socorristas, que sempre estão circulando por toda a Terra, possam tomar de nós a nossa energia física, as nossas vibrações físicas, aliviar as dores físicas de tantas famílias que estão em sofrimento, mas também tomarem as nossas vibrações espirituais e poderem somar às suas e ajudar e socorrer os desesperados, os angustiados, os que vivem só, as famílias desavindas, a perturbação nos lares. Toma a nossa oferta, Senhor. Na página 41, vamos, irmão. Vamos, irmãos, vamos cantar. Se o orgulho te não deixa concordar que por vezes não tens razão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se a tristeza te apavora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. E nós chegamos por aqui ao fim, não quer dizer que cheguem também vocês, podem continuar. Paz, harmonia, serenidade. Que Deus abençoe a todos.
Até à próxima semana. Muito boa noite.